Será que alguém já saiu do inferno? A história do inferno de fogo. Origem pagã. No passado, os egípcios antigos acreditavam em um local de fogo que chamavam de inferno. Um conjunto de textos funerários chamado Livro de Andua, do século XVI a.C., menciona pessoas sendo lançadas em covas de fogo, incapazes de escapar das chamas. Isso não era ensinado pelos primeiros seguidores do cristianismo. O ensino do inferno de fogo não era parte da pregação dos primeiros cristãos, de acordo com o Dicionário de Teologia Cristã. Influência da filosofia grega. Segundo a Enciclopédia Britânica, a filosofia grega, especialmente o platonismo, começou a influenciar os cristãos a partir do segundo século depois de Cristo. Platão defendia a crença de que as pessoas eram atormentadas pelo fogo após a morte, o que influenciou a visão tradicional do inferno. Uso do inferno de fogo para justificar tortura. Durante a Inquisição Espanhola, acusados de heresia eram queimados na estaca, justificado pelos torturadores como uma amostra do que enfrentariam no inferno. Essa ideia também foi usada por governantes, como a Rainha Maria I da Inglaterra. Mudanças atuais. Algumas igrejas suavizaram a ideia do inferno de fogo, possivelmente para agradar membros, mas não necessariamente porque consideram o ensino falso. O professor universitário Jackson W. Carroll comentou: as pessoas querem um Deus carinhoso e acolhedor. Falar sobre pecado e culpa não é muito popular hoje em dia. O inferno é um lugar de tormento eterno? Não. Palavras originais como o Seol, ou do hebraico, e o Hades, ou do grego, traduzidas como inferno em algumas Bíblias mais antigas, se referem à sepultura. A Bíblia indica que as pessoas na sepultura deixaram de existir, não sofrendo tormento eterno. Os mortos estão inconscientes, por isso não sentem dor. Não haverá trabalho, nem raciocínio, nem sabedoria, nem conhecimento no inferno. O inferno não é um lugar cheio de pessoas gritando de dor. Na verdade, a Bíblia diz em que os maus sejam envergonhados, que sejam silenciados na sepultura ou no inferno. Deus determinou a morte como punição pelo pecado, não o tormento eterno em um inferno de fogo. A ideia de tormento eterno é contrária ao amor de Deus. Pessoas boas foram para o inferno? Não. A interpretação da palavra inferno em algumas Bíblias contradiz o ensino de que homens fiéis, como Jacó e Jó, esperavam ir para o inferno. Parábola do rico e Lázaro. Essa parábola não é uma história real, mas uma narrativa para ensinar lições morais. Não deve ser interpretada literalmente. O inferno como separação total de Deus. Não. A Bíblia ensina que os mortos não têm consciência e não estão cientes de sua separação de Deus. Alguém já saiu do inferno? Sim. A Bíblia relata 9 pessoas indo para a sepultura, ou inferno, e sendo ressuscitadas. Se estivessem conscientes, teriam falado sobre sua experiência, mas a Bíblia indica que estavam inconscientes, como em um sono profundo. E a parábola do rico e Lázaro, que Jesus contou? Essa parábola está registrada em Lucas capítulo 16 versículos 19 a 31. Parábolas são histórias que servem para ensinar lições morais e mostrar o ponto de vista de Deus sobre os assuntos. A parábola do rico e Lázaro não é uma história que realmente aconteceu. Como o entendimento da verdade sobre o inferno pode impactar você? Aqueles que ensinam que o inferno é um lugar de tormento estão promovendo uma visão deturpada de Jeová Deus e suas características. Embora a Bíblia afirme que Deus vai destruir os ímpios, a ira justa não é a característica predominante de Deus. É importante compreender que Deus não é malévolo nem vingativo. Ele questiona: acaso tenho eu prazer na morte do ímpio? Se Deus não se alegra com a morte dos ímpios, como então poderia se regozijar ao vê-los sendo atormentados eternamente? A qualidade principal de Deus é o amor. De fato, o Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Deus deseja que desenvolvamos um amor genuíno por Ele em retorno.
O que impulsiona suas ações, o receio do inferno ou o amor por Deus? A doutrina de que as almas enfrentam sofrimento no inferno promove um temor mórbido em relação a Deus. Por outro lado, aqueles que compreendem a verdade sobre Deus e cultivam um amor por Ele desenvolvem um temor saudável. O Salmo capítulo 111 versículo 10 destaca: "O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, todos os que praticam seus mandamentos têm bom senso." Esse temor de Deus não é baseado em um medo extremo, mas sim em respeito e profunda reverência pelo Criador. Esse tipo de temor instiga em nós um desejo saudável de não desapontá-lo. Quem será liberto da sepultura? Algumas versões da Bíblia geram confusão ao traduzir duas palavras gregas. Em contraste, as pessoas que estão no Hades têm a esperança de serem ressuscitadas. Portanto, depois que Jesus morreu e ressuscitou, o apóstolo Pedro assegurou aos seus ouvintes que Jesus não foi o deixado na sepultura. A palavra traduzida como o inferno nesse versículo é a palavra grega Hades. Jesus não foi para um lugar de fogo ardente. Hades, ou o inferno, era a sepultura. No entanto, Jesus não é o único que Deus liberta do Hades. Sobre a ressurreição, a Bíblia afirma: "A morte e a sepultura entregaram os mortos que nelas havia." Esvaziar a sepultura significa que Deus trará de volta à vida aqueles que Ele julga dignos de ressurreição. Que esperança maravilhosa para o futuro, testemunhar entes queridos que faleceram retornando da sepultura.